Fala pessoal, um videozinho aqui e falaremos sobre o que o iniciante no day trade deve entender antes de operar, principalmente aqueles que no caso vão operar através do gráfico, né, da análise técnica, tá ok? Por que esse videozinho? Porque algumas pessoas, de certa forma, é passada por aí de algumas maneiras que acaba dando a entender que a análise técnica é outra coisa, que não é, certo? Basicamente, a análise técnica ela é um estudo de movimentos do mercado, através do uso de gráficos, com o propósito de prever futuros movimentos, futuras tendências no preço. Tá? Basicamente isso. E o que é passado muito por aí, que deixa a entender na realidade, é que, é, é que o gráfico, o day trade, ele está muito voltado à adivinhação. Pelo menos quando eu iniciei, há um tempo atrás, quando eu comecei a buscar referências, né, algumas pessoas referências, eu via eles falarem como se fosse algo adivinhação. Como você escolhesse um lado e ia nele. Se você acha que vai subir, você compra. Se você acha que vai descer, você vende. Basicamente isso. E muitas pessoas ficam com esse negócio ainda. Se você é iniciante ainda, você já deve, talvez, eu vejo direto, né? As pessoas vão em grupos, essas coisas, e perguntam: ah, o mercado hoje vai subir ou vai descer? Olha só. Se você tem essa pergunta ainda, provavelmente você ainda é iniciante, tá? Provavelmente, tipo 90% de chance de você ser iniciante. O mercado hoje vai subir ou o mercado hoje vai descer? A gente vê de vez em quando em grupos perguntas desse aspecto, tá? É como se fosse como o preço andasse reto, primeiramente, né? E a gente sabe que não é. Vocês podem ver o gráfico aí. É um gráfico de 1 hora, né? 60 minutos. Você vê que tem zigue-zague, certo? Sobe em zigue-zague, desce em zigue-zague. Então, a gente já sabe que o preço ele não anda reto. Então, no dia ele vai tanto subir e descer. Tem uma variação muito grande. Mas elas querem dizer ao longo prazo, eu acredito, né? Porém, a gente aproveita de oscilações do preço e não do movimento inteiro, tá? A questão toda é que fica como se fosse uma adivinhação, querer adivinhar para onde o mercado vai. E na realidade a análise técnica ela não funciona dessa maneira. Ah, por que a gente estuda análise técnica? Por que é utilizada a análise técnica? Existem alguns conceitos, né? E tem a ver com a parte da psicologia humana, tá bom? Que os padrões gráficos que acontecem aqui, né? Os padrões gráficos eles refletem a situação psicológica do mercado. Atrás dessas telas aqui, desse gráfico, tem várias pessoas negociando, comprando e vendendo. E alguns padrões que formam, eles têm a ver com essa psicologia da grande massa, que a maioria está pensando, tá? Então, o gráfico ele vai demonstrar padrões de medo, de euforia, de dúvida, tá? E esses padrões que formam, que são estudados dentro da análise técnica, a gente acredita que ele venha a se repetir, tá? Esses mesmos padrões, eles voltam a repetir no futuro. Aconteceu no passado, pode vir acontecer no presente, no futuro. A análise técnica também tem o conceito de oferta e demanda, né?
que é bem simples, oferta e procura, no caso, também, pode ser. Que, basicamente, são pontos no gráficos que existe uma oferta ou uma demanda muito grande. E por conta disso, existe um desequilíbrio, né? E por conta disso, são pontos onde o preço tende a parar, tá? Esses níveis nós conhecemos como suporte e resistência, tá? Basicamente, quando o preço está no suporte, existe muitos investidores que estão dispostos a comprar naquela região. Existe uma demanda compradora muito grande e por isso o preço não consegue passar ali. O preço está descendo, ele chega nesse ponto e ele não consegue passar e ele retorna. Da mesma forma, quando o preço está subindo e tem muitos investidores com apetite de venda, dispostos a vender, ou muitos vendedores até mesmo saindo, se desfazendo das suas posições ali nesse nível de preço, seja por medo de o negócio começar a voltar. Então é outro ponto, outro nível de que a gente chama de resistência, certo? Está todo atrelado à oferta e procura, tá bom? Além da psicologia do mercado. Se uma região onde o preço já foi ali, chegou nesse ponto e depois caiu, quando o preço retorna a essa região, muitos investidores começam a ficar receiosos que o preço vá repetir o mesmo movimento. Então eles acabam saindo, deixando sua posição de lado de compra. Bem simples isso. Chegamos aqui no 1 hora aqui. Basicamente, só para ficar mais didático aqui, basicamente a gente tem aqui como uma resistência. O preço ele subiu e desceu tudo, certo? Desceu tudo novamente. Nesse mesmo ponto aqui, depois quando o preço chegou nessa região, os investidores eles começaram a ficar com receio de o preço não passar aqui novamente e retornar a descer. Como a gente percebe, tem uma descida aqui, tá bom? Então muitos acabam se desfazendo da sua posição por medo, tá? E por ter também muita oferta de venda aqui, ok? Então, todo momento o gráfico ele está passando está sendo visto de forma psicológica e oferta e procura. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Lembrando que isso aqui é um gráfico de 1 hora. E aqui embaixo, quando o preço chegou, aqui embaixo ele retornou, subiu. A mesma coisa acontece aqui na frente. Quando o preço chega nessa região novamente, tem muita oferta de compra nessa região. E também os que estão vendidos, eles começam a desfazer da sua posição. Muitos investidores também começam a ter apetite de compra, que eles acreditam que esse preço seja justo para poder entrar na operação. Estão dispostos a pagar esse preço. Eles acreditam que é um bom ponto. Então ali tem uma grande oferta de compra e acaba que o preço vem a reverter, certo? Como foi o caso. Então, de forma simples, a gente já entendeu isso aqui. Eu não estou querendo explicar sobre suporte e resistência, mas eu estou querendo mostrar o conceito da análise técnica, tá? Que se trata de psicologia, tá? Por isso que nós temos os padrões gráficos e oferta e demanda, oferta e procura, tá? Basicamente isso.
tá bom? Por exemplo, aqui um padrão gráfico que tenha ocorrido agora nesses dias, chamado aqui no Brasil de megafone, né? Lembra bastante o megafone. O preço, olha onde que ele chegou, olha onde que ele bateu. Aqui era um alvo. Outro dia eu estava conversando com um colega, o preço estava aqui, ó. E eu falei com ele, ó, aqui é um suporte, onde o preço já chegou a cair, então ele pode ficar aqui e cair. O alvo dele pode ser aqui o alvo, porque também tem esse ponto aqui, que é uma resistência. Se você perceber, aqui atrás ele estava descendo, ele subiu, aqui atrás ele estava descendo, ele subiu, aqui atrás o que aconteceu de novo? Estava descendo, ele subiu, retornou a subir. Então perceba a, a quantidade de investidores dispostos a comprar nessa região, certo? Como a oferta e demanda é nessa região, a parte psicológica também do mercado está envolvida aqui, tá? E aqui na frente aconteceu a mesma coisa, voltou lá em cima. Aqui, se a gente olhar aqui para trás, nós temos também topos aqui, onde o preço chegou aqui, subiu, subiu e depois desceu, correto? E nós temos esse padrão aqui, um padrão de livro, tá? O megafone, onde que ele poderia vir dar o nosso alvo. E deu hoje aqui o alvo nessa região, certo? Então, por que deu certo esse padrão? Sorte. Coincidência? Esses padrões da certo? Nós temos vários padrões na análise técnica, mas será que é coincidência? Todas as vezes que aparece aí dá certo, tem um alvo, tem uma projeção. Eu acredito que vocês já entenderam a parte do... Quero falar da técnica, análise técnica, que não é adivinhação. O mercado ele não tem adivinhação. A gente tem o que nós temos aqui no mercado? Nós temos que ter. Nós temos uma técnica de previsibilidade. A análise técnica ela é previsibilidade de movimentos. Então você trabalha com previsibilidade de movimentos que podem ocorrer. A gente tem que ter um ótimo gerenciamento de risco. Por quê? Para nos mantermos no mercado. E se você já tiver esses dois, você já agrega muito na parte psicológica. Porque você sabe que você consegue sobreviver no mercado a longo prazo e tem uma técnica que você acredita. E se ela for funcional, se for algo funcional que você esteja se especializando, o psicológico ele acaba sendo mais tranquilo, tá? Com certeza, não há dúvida sobre isso, tá bom? O gerenciamento de risco ele vai tranquilizar muito mais a parte psicológica, se você realmente tiver um gerenciamento de risco, levar a sério e tudo mais, tá? Então o mercado ele não tem a ver com adivinhação, de jogar a moeda para cima, de saber escolher um lado e pronto, tá? E estou disposto a perder isso e pronto. Não é bem assim. Nós temos então, já dito isso, vamos agora para um pouquinho da prática para mostrar para vocês. Tá? Falei demais aqui. Então nós temos sempre que olhar para trás para operar na frente. Basicamente é isso. Certo? Tem outro gráfico aqui. Então nós temos sempre que olhar atrás para operar na frente. Nós temos que observar as tendências, né? A análise técnica também fala sobre tendências, é um fundamento essencial. E além do suporte e resistências, são os pontos de reversão, onde o preço pode acabar alterando sua tendência, onde pode
acabar interrompendo a tendência, pelo menos brevemente, tá ok? E entendendo isso, que a gente tem que olhar para trás, vamos jogar isso agora no day trade, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei, ele gravei com uma continha, outra conta, de uma corretora que eu nem tenho o hábito de usar. E na realidade quem me acompanha no Instagram sabe que eu opero por outra corretora, eu opero pela outra plataforma. E aqui na verdade foi uma espécie de mostrar que o foco é você saber filtrar bem as operações e ter um gerenciamento de risco, certo? Basicamente ali, então eu fiz com uma conta, botei ali um valor que praticamente é nada, né? Nada de dinheiro ali, praticamente. É algo micro conta. Aqui eu começo a fazer as marcações, de acordo com a análise técnica, tá ok? Vou passar aqui para não ficar grande o vídeo. E o mercado tá rolando aqui. O mercado tá rolando. Já são quase, eles são 11h18, né? E observe, olha só, a observação que eu faço atrás do gráfico. Eu não estou olhando a ponta do preço. A minha outra plataforma apareceu ali. Eu também estava operando nela. Deixei gravando essa tela aí. E eu gravei sem som. Olha só, eu desenhando os movimentos. E olha só a previsibilidade. O movimento que eu faço. Tendo em vista a previsibilidade. Outro movimento possível. Eu começo a projetar na minha cabeça os possíveis movimentos do preço. Essa movimentação você começa até a entender melhor quando você começa a observar mais o gráfico. Então, não se preocupe. Se você for treinando, observando o mercado como funciona e desenhando, você vai pegar essa prática, essa ideia melhor, tá? Sobre a movimentação do preço. Observa agora, ó. Veja bem onde que eu vou desenhar. Olha onde que eu peguei. Eu peguei lá atrás. Eu não estou pegando aqui na frente, não estou pegando a ponta, não estou vendo o que está fazendo na ponta do preço. Eu estou vendo o que está fazendo ali atrás. E eu estou marcando ali uma região de resistência e uma região de suporte. Certo? Agora que eu desenhei, que vi ela ali, eu vou marcar ela no gráfico da plataforma. Certo? Então, através daquela previsibilidade de movimento que eu desenhei no início, e com as marcações eu começo a juntar, agrupar essas informações. E com que o preço também vai fazendo, já começando a fazer candles de indecisão, tá? Ou de equilíbrio de força, compradora e vendedora, tá ok? E observem a paciência para chegar ali também. E olha agora aqui, eu começo a te mostrar aqui, ó, no gráfico, os pontos onde o preço ele parou nessa região. Como que essa região é interessante. Eu estou olhando para trás. Análise técnica, a gente vê o passado para operar o futuro. Não tem adivinhação. O mercado não é adivinhação. Nós trabalhamos com previsibilidade. Eu faço uma comprinha ali, fazer um scalping, porque o preço ainda ele tá ali dando aquela balançada, tá testando para um lado para o outro ali ainda. Fiz a comprinha do primeiro teste para baixo, na verdade o segundo teste, né? É um scalping bobo.
Esse vídeo eu gravei para mostrar que é possível você fazer com pouco, conseguir fazer a mesma coisa, né? A questão é que é mais fácil? Não é. É mais difícil, porque você tem que selecionar muito bem as suas entradas, tem que filtrar muito bem, tá? Tem que filtrar muito bem essas entradinhas, para você poder operar com uma micro conta. Na realidade, é até muito difícil operar com uma conta dessa, se for um iniciante, mas a intenção não é essa. A intenção é demonstrar que você saber o que está fazendo, você não ser manipulado pelo mercado, pelo que você está vendo, né, ficar olhando o gráfico de perto. Observa que meu gráfico não está muito perto. O meu gráfico está longe. Não estou sendo manipulado pelo mercado. Não estou com o gráfico aqui, o candle, no meio da minha cara ali, olhando se ele está subindo ou está descendo. Eu estou olhando para trás. O tempo todo eu estou olhando para trás. Só isso. Eu estou aguardando o preço dar uma buscada mais para baixo. Buscar para baixo para eu poder fazer uma operação com o melhor gerenciamento de risco, já que estou tratando de uma micro conta nesse caso aí, tá? Então eu entrei, saí, tá uma continha de R$ 100, a micro conta, então dos 100 eu fiz R$ 6 de scalp, aí, aguardando ainda o preço marcar alguma coisa para poder entrar, tá bom? Estou esperando ficar um preço melhor para mim poder estar entrando na operação. Lá ele retorna para testar para baixo, tá? Então por isso que eu acabo fazendo o scalp. Muitas das vezes o preço não reverte de primeira, tá? É uma dica. E aí agora eu faço a compra, tá? E eu defino meu stop de forma técnica também. E nesse ponto aqui eu não tinha muita referência, só tinha essa referência aqui que eu poderia usar aqui, esse fundo desse candle como referência, e poderia usar esse fundo aqui de referência aqui. Então meu stop poderia estar aqui abaixo, né, desse ponto. Então se o preço viesse, poderia estar estopando essa operação passando daqui, certo? Eu não vou adiantar o vídeo para vocês poderem ver, entender, colocar na cabeça que não tem adivinhação. Caiu uma caneta. Que a análise técnica não se trata de adivinhação. Olha o estouro que ele dá. Olha onde que ele vai buscar, bem próximo da resistência que eu marquei ali, que eu estou olhando lá atrás de referência. Então, a gente sempre vai operando referência. Sai aí com R$ 22 essa operação. Somou com os outros 6, foi para 28. R$ 28 com R$ 100 em conta. Vou passar um pouco aí, ó. Você vai perceber. E olha que eu não gravei a tela a todo momento, eu pausei na gravação. Olha o que ele faz em seguida, ó. Bem interessante mostrar isso. Olha o que ele faz em seguida. Olha aqui. Olha onde que ele veio. Olha onde está marcado. Olha a minha referência. Olha o que ele está fazendo. Olha onde que ele está voltando. Entenda que a gente olha para trás. A gente sempre busca referências no gráfico. Correto?
E sempre tentar respeitar mais a tendência. A tendência baixista poderia. É mais perigoso essa operação. Poderia dar errado, mas qualquer operação pode dar errado, sem dúvidas. Aí que entra o gerenciamento, é aí que você tem que saber gerenciar, aí que tá, você saber filtrar bem aquela operação que vale a pena ou não entrar, tá bom? E passou-se aqui, deixei o preço vir. Passa outra previsibilidade no mercado mais maior, né? Mercado mais amplo. E aqui, ó, olhando o gráfico de 15 minutos, eu já começo a demonstrar o ponto onde o mercado está chegando. Começo a demonstrar o ponto onde o mercado está chegando. Correto? Baseado em quê? Isso é análise técnica. Ponto. Entender esse conceito que você sempre olha para trás. Olha o que ele fez nessa região que eu estava mostrando lá atrás. Certo? Sempre buscando referências. Então, se você for operar, não coloca o gráfico próximo. Aí eu já fiz a entrada aqui, porém foi dar um pouco adiantado, antecipado essa entrada. Era para ser mais embaixo aqui, essa entrada. Mas eu estava mexendo no celular e uma distraçãozinha e acabou que eu entrei antecipado, tá? Tira um pouco da concentração, tem que ter cuidado, tá? Então eu estou sempre olhando para trás. Joguei um tempo maior, joguei no 15 minutos, olhei atrás, olhei movimentação. Eu passei um pouco para não ficar tão longo o vídeo, tá? Ó, tô entendendo ali a tendência ainda, tô entendendo os possíveis movimentos, tô desenhando, tô rabiscando, tá? Novamente a entrada foi muito antecipada. É um pouco mais abaixo. Até me perguntaram sobre isso aqui, se operacional é mais abaixo, eu falei, Mas eu também tinha o consenso que ainda poderia dar essa puxada porque a gente está se tratando de uma tendência baixista até então. Então o preço ele pode ficar brincando para um lado para o outro antes de reverter, tá? Como que a gente fala aí, uma acumulaçãozinho, tá bom? Eu coloco ali o stop gain só para ver o valor, né? Eu vou passar aqui para a gente poder dar uma olhadinha, para poder encerrar. Olha só, o mesmo ponto, outro ponto ali que eu olhei lá no gráfico, joguei para trás, olhei. Olhei para operar, tá? Olha aí. Já dando mais R$ 20 aí, ó.
Olha como que ele enroscou ali bem próximo ali a resistênciazinha que eu marquei, do rangezinho que eu marquei atrás. Observa. Ela esticou novamente, ó, já dando R$ 30 a operação. E aí, zerei a operação, correto? Os R$ 32 ali. Na realidade, eu acho que foi 33, deu 59, no total deu R$ 59 em 3 operações, com uma micro continha ali de R$ 100. E o intuito todo é demonstrar que, independente do valor, enfim, da quantidade de contratos que você está, qualquer coisa, se você opera gráfico, através do gráfico, o importante é sempre estar olhando para trás, sempre buscar referência, e não ficar com o gráfico aqui e ficar com o gráfico assim, ó, como se olhando tão perto aqui, né, ficar olhando 1 minuto para operar, tá? Olhando uns 5 minutos aí, já é um tempo gráfico interessante, já não é um tempo gráfico muito lento. E evita olhar assim de perto. O cara fica olhando aqui de perto, aqui, ele olha isso aqui, ele fala, nossa, uma vendona. Aí ele entra aqui na venda, aí o negócio sobe tudo de novo. Aí agora ele, nossa, agora é uma compra, uma boa compra, o negócio desce. Aí não, agora é venda, aí o negócio sobe. E por aí vai, tá? Aqui, ó, agora aqui é compra, ó. Aí ele compra, o negócio desce. Aí ele vende, o negócio sobe. Simplesmente vocês estão deixando ser influenciados pelo preço. Se isso acontece aí com você no simulador ou até mesmo no mercado real. Você não deve ver, ficar analisando o mercado de perto. Não pode deixar o mercado te influenciar, você entrar numa operação por impulsividade. Eu falo que você entra na operação por impulsividade. Você olhar um determinado movimento e entrar sem nenhuma técnica, sem nenhuma análise, sem nenhum gerenciamento, simplesmente porque você acreditou que ele ia estourar aqui para cima. Olha o que aconteceu, desceu tudo. Então, não opere por impulsividade, mantenha o gráfico longe, analise os movimentos, estude os movimentos de mercado, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude a você entender que não é adivinhação. Tem vários padrões, os padrões eles se repetem. Lógico que tem muita coisa que é relativa, subjetiva, vamos dizer assim, mas em geral é muito eficaz, tá certo? E, então eu espero que tenha ajudado esse videozinho, tá? Espero que tenha entendido que não necessariamente também você precisa fazer várias operações rodando igual um peão, mas você precisa fazer boas operações, boas negociações. Realmente esperar os melhores pontos, filtrar bem as entradas e fazer essas operaçõezinhas. Bem simples, certo? Na teoria, na prática a gente tem que ir moldando, você vai construindo aos poucos. Se você ainda é iniciante, provavelmente você vai perder. Desculpa, eu sei que não é uma coisa que você gostaria de escutar, mas é comum, todo mundo perde. Todo mundo perde, eu perdi, outros colegas meus também perderam, todo mundo perde de início, mas aí quem vai ganhar e quem vai perder no final vai ser quem vai ganhar é aquele que tem resiliência. E aquele que desiste fácil vai sair perdendo. Aqueles que realmente querem, que são resistentes ali, eles vão fundo, vão progredindo, vão cada dia querendo ser melhores do que eram ontem, tá? E vão progredindo, evoluindo, corrigindo, até chegar num padrão onde comece a reverter essa situação, esse resultado, correto? Então, e cada vez identificando melhor, sabendo filtrar melhor, melhores operações, melhores regiões,
tomando decisões melhores do que antes, correto? É isso aí, Ramiro, Raiz Trader. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.